Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o 5º dia de programação da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização, a sua tradicional formação continuada, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Hoje nós temos aqui na programação Mônica Tim com o mini curso Letramento Digital. Professora, mestre em gestão educacional e diretora executiva do Elefante Letrado. Oi, Mônica, tudo bem? Bom, Érica? Como vai? Tudo Prazer em jóia estar com vocês. Tudo bem, Mônica. Olha, estamos todos ansiosos pelo seu mini curso hoje, né? Que tem tudo a ver com o atual momento, porque estamos passando. E olha, são muitos os sentimentos que afloram quando a gente começa a discutir sobre esse assunto, né? Eu vou querer ver aqui no comentário o pessoal participando, mandando perguntas, fazendo considerações. Afinal, essa é uma formação continuada de construção coletiva, colaborativa. Então, já quero avisar para todo mundo participar aqui com a gente. E aproveita que essa live está só começando, clica no aviãozinho que aparece aí na tela do seu celular, manda para os seus amigos, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir de montão. Mônica, o que é que então você preparou para a gente? Falando em letramento digital, o que temos? O que temos? Primeiro, Érica, a gente tem que parar para pensar que estamos ainda vivendo um momento de pandemia que nem eu, nem tu, nem todo mundo imaginávamos, né, passar um dia nas nossas vidas. Nós imaginávamos que essas coisas faziam parte dos livros de história, né? Lá da gripe espanhola, etc., e que isso nunca mais aconteceria no mundo, porque estaríamos potentes de tecnologia e medicamentos e que nada disso teria problemas para nós. Não foi o que aconteceu e ainda seguimos neste barco complicado. E eu tenho muitas preocupações com a educação nesse contexto. Foi uma das áreas mais afetadas da vida em sociedade. Por quaisquer lados que a gente analise a perspectiva da educação, seja pelos educadores, pelas famílias ou pelos alunos, todos tivemos enormes dificuldades, enormes desafios e sim, cada um de nós prejuízos neste processo. Mas também é verdade, a gente sabe disso, que muitas aprendizagens ocorreram nesse período. Quantos de nós, professores, tivemos que nos reinventar do dia para a noite, aprender na marra praticamente a usar as novas tecnologias e aquilo que parecia um universo muito distante do nosso dia a dia, né? Falar de letramento digital, pensar a inserção das novas tecnologias na educação, parecia um cenário muito, muito longínquo, passou a fazer parte da nossa vida diária. Então, nesse aspecto, eu acredito que, dentre todos os males que a pandemia trouxe, não foram poucos, pelo menos uma coisa a gente pode festejar, é que, tendo a dificuldade, a gente teve que fazer novas aprendizagens. E o Brasil precisava se inaugurar de maneira mais enfática nas novas tecnologias. Não é possível, né? Nós adiamos o quanto pudemos em sala de aula. O quanto pudemos, é verdade. Nós tínhamos muito medo, né, Érica? Nós achávamos que as tecnologias poderiam nos substituir. Primeiro medo que havia. E a pandemia mostrou que não tem a menor possibilidade de um recurso tecnológico substituir um professor, a relação presencial, o olho no olho, o compromisso com o coletivo. Não existe essa possibilidade. Depois nós tínhamos outros receios. O livro digital vai substituir o livro físico e vai acabar com os processos nas bibliotecas tradicionais. Não acontece isso. Antes da pandemia, nós vimos que crianças que se iniciaram no mundo digital aprenderam a gostar mais de ler e tiveram muito mais vontade de frequentar as bibliotecas físicas. Então, alguns mitos foram se desconstruindo e a pandemia, de repente, disse assim, bom, pessoal, nós temos que fazer alguma coisa. E muito foi feito, muito foi feito. Mas a gente sabe também, né, Érica e colegas, que
As crianças foram, sem sombra de dúvida, as maiores prejudicadas neste processo. Por mais que a gente tenha se empenhado, e não foi pouco, por mais que nós tenhamos proposto novas alternativas didáticas, as crianças aprenderam muito menos do que era o esperado, do que era o desejado. Verdade. E um prejuízo inversamente proporcional à idade, né? Quanto Sim. mais pequenininhas, né? Creche, educação infantil, os prejuízos foram maiores, né? Do que, por exemplo, se a gente comparar com o segmento do ensino médio Sim. e educação superior. Sim. É interessante que as últimas pesquisas, pelo menos que eu tive acesso, elas versaram muito mais com o foco nos concluintes do ensino médio. E ali, eu comento depois na aula que vocês vão apresentar, se identificaram muitos pontos a menos no nível de proficiência desses alunos que estavam concluindo o ensino médio. E isso é uma repercussão enorme em termos da vida futura dessas crianças, né? Essa lacuna, se não minimizada, ela vai significar perdas, inclusive financeiras, para toda a vida desses jovens. Só que se isso é grave, imaginem para uma criança que estaria nas classes de alfabetização. Imaginem uma criança que não tem uma família letrada, que não pode apoiá-la neste processo de construção do conhecimento da língua escrita. E sem a vida na escola, sem o acompanhamento de um professor que provoca, que instiga, que organiza o ambiente educacional, o que aconteceu com essa criança, a gente sabe, né? Não serão poucas que chegarão ao 3º ano sem estar alfabetizadas no rudimento. Estou nem dizendo ler pequenos textos, mas o rudimento, relação grafema, fonema, consciência fonológica, não. E a preocupação também maior é que essas crianças vão encontrar professores que, por mais especialistas que sejam no ensino da língua, nem sempre têm a experiência de alfabetizadores. Ou nem sempre tem a experiência daquele professor de educação infantil que trabalhava com a brincadeira sonora das palavras, com aquela ludicidade toda tão importante, a gente sabe. E aí? Aí chega o professor do 3º ano, que tem um currículo diferente, outras expectativas de aprendizagem, e as crianças não estão alfabetizadas ainda. Vejam o tamanho dessa bronca, né? É realmente bem complicado e algo que nos sensibiliza muito porque mexe com o direito fundamental da criança à educação, né? Muitas ficaram fora da escola, não é que tiveram um atendimento precário, ficaram fora da escola sem atendimento nenhum, o que é inclusive crime, né? De acordo com a nossa Constituição, porque elas estão em idade escolar. Exatamente. E a questão também que eu queria pontuar é que a gente não tivesse a facilidade de fazer relações falsas de causa e consequência. Por exemplo, todos nós concordamos que a falta da presencialidade em sala de aula trouxe prejuízos à aprendizagem. Isto é consenso, certo? Porém, nós não podemos imaginar que a culpa dessa baixa aprendizagem foi a aula remota ou as novas tecnologias. Tem que cuidar, porque aí assim, vamos estigmatizar novamente as tecnologias. Ah, não, eles aprenderam pouco porque tiveram o ensino remoto. Não, imaginem o que teria sido sem o ensino remoto. Verdade. O que teria acontecido com 200 dias de vácuo na vida acadêmica dessas crianças? Mas, a bem da verdade, nós temos muita coisa ainda para aprender a usar as novas tecnologias para nos apoiar. E no quê? Que aí é que eu gostaria de enfatizar hoje, pessoal. Qual é o grande desafio de nós professarmos as aulas presenciais com um pouco mais de fluência, né? A gente está vendo que em todo o Brasil existe um movimento importante de retorno às aulas presenciais. O nosso desafio será recuperar essas aprendizagens não havidas. Evidentemente, não conseguiremos fazer de tudo, né? Recuperar tudo. Mas é preciso que seja o nosso compromisso, primeiro, minimizar ao máximo as perdas que ocorreram. E aí, o professor não é mágico, o professor não pode estar na cabecinha de todos os alunos, entendendo todas as diferenças simultaneamente, ele precisa de apoio tecnológico.
E é nesse sentido que o letramento digital se faz importante, porque ele é um recurso didático, né? As tecnologias são um recurso didático e as crianças precisam estar familiarizadas. Eu não estou falando, evidentemente, de crianças com menos de 3 anos, que a gente sabe que as telas precisam estar distantes delas até que o globo ocular, até que toda a estrutura, né, de visão da criança esteja desenvolvido. Depois, tendo cuidado, né, tendo a organização, é possível bem usar as telas a favor da aprendizagem dessas crianças. Com toda certeza. E é interessante que tudo o que nos ocorreu talvez esteja nos levando para um caminho do meio, né? Nem muita tecnologia, né? Isso. E nem pouca tecnologia. Buscar de fato esse equilíbrio, né? Exato. Criar metodologias que equilibrem a questão da utilização das tecnologias no ambiente educacional, não é verdade? Sem dúvida. A gente não pode confundir, por exemplo, né, a vantagem da personalização que a tecnologia permite com uma ideia de eliminar o ambiente coletivo, eliminar o processo do conhecimento social. Não é isso que se prega. Porém, nós não podemos entender cada criança como mais um número a mais dentro da sala de aula. Cada criança é uma, com uma história, com um jeito de aprender, com expectativas, e é isso que a gente precisa continuar olhando. E aí é esse mix que tu dizes. Nós precisamos garantir a presencialidade, garantir este momento coletivo de construção conjunta, mas um olhar para cada um. Isso ao mesmo tempo. E esse olhar para cada um na sua trajetória, sim, ele é muito mais facilmente organizado com o apoio de recursos tecnológicos. É isso que é o nosso desafio. Eu digo para todos os educadores com quem eu tenho falado nesses tempos, o ensino híbrido veio para ficar, ele não veio só tapar o sol com a peneira. Ele não veio apenas ser um momento de transição, não. Não, porque o mundo antes da pandemia já usava esses recursos com muita maestria e nós, no Brasil, vamos precisar também começar a usar, não com medo, com receio, né, cheios de mitos, mas com responsabilidade e o que eu consigo dizer também com técnica, não com tecnicismo. Eu falo isso também na conversa posterior. Técnica, que é recurso de didática. Conhecimento de como a criança aprende, como o jovem aprende, e como é que eu mobilizo estratégias para garantir a aprendizagem. Eu digo assim, Érica, o contexto atual não é para amadores. Não é para amadores, né? Realmente não é. Tem toda a razão. Exige muito de nós, né? O professor... Descanso para quê, né, Mônica? Puxa vida! Porque, de fato, o professor... na educação, nós já estamos acostumados a trabalhar com cenários de adversidade. Mas, realmente, esse superou todas as experiências que provavelmente já tivemos em termos de educação e soma-se também a outras questões e dificuldades que a gente tem sempre presentes nesse contexto, não é verdade? Então, a gente precisa realmente fazer um esforço a mais para superar, e isso passa muito pela formação continuada do profissional, do professor, do técnico em educação, de toda a equipe escolar, não é verdade? Mas não tenho a menor dúvida, né? Em tempos de tanta velocidade da mudança, o que é certo é que aquilo que a gente aprende nos bancos acadêmicos das universidades, o tiro é curto, né, gente? É claro que os fundamentos pertencem a nós e vão ser carregados por toda a nossa vida, mas a gente tem que estar o tempo inteiro ressignificando esse conhecimento, aprendendo novas estratégias didáticas, novas formas de encaminhar o ensino. E, de fato, assim, é cansativo, mas necessário. E aí tem uma questão, Érica, que é uma questão política muito importante que a gente tem que citar. A escola não pode ser vista como algo pouco importante. A gente, às vezes, vai e às vezes não precisa ir. É mais seguro estar em casa,
pessoal, isso seria um retrocesso civilizatório. E eu vou trazer assim a minha posição muito clara. Escola é um lugar sagrado para que a criança se desenvolva a pleno. E as competências da família são só da família, e as da escola são só da escola. E essas duas instâncias têm que se complementar, têm que trabalhar em uníssono, mas nenhuma substitui a outra. Então eu trago assim, ó, é tarefa nossa mostrar o quão importante é esse espaço, e a gente viu. A ausência da escola trouxe grandes prejuízos. Essas crianças têm muitas lacunas. Não dá para imaginar que sem escola um país se desenvolva. Não tem como. E é nesse sentido que eu digo a importância de cada professor dentro da sala de aula. E a gente sabe, estão cansados e muito, trabalharam o dobro, né? Encontraram dificuldades tecnológicas nas suas escolas ou nas famílias das crianças. E mesmo assim não puderam deixar a peteca cair. Isso é importante. Mas agora, quando nós estivermos novamente com os nossos alunos, como vai ser importante que estas formações, esse pensar organizado, seja colocado a serviço da aprendizagem das crianças. Certamente. E muito importante o intercâmbio entre os pares, né? Entre os colegas de profissão. Porque todos nós vivenciamos uma situação X, mas cada um na sua especificidade, na sua singularidade, né? Encontrou um desafio diferente pelo caminho, teve que superá-lo. E o compartilhamento dessas experiências entre os educadores da escola, até porque esse convívio também ficou prejudicado, né, Mônica? Ele vai ser muito importante nesse retorno, ainda que, vamos fazer um parênteses aqui, estejamos esgotados, porque ninguém volta descansado nesse cenário, né? Desculpa, não ouvi tua última frase. Sim, eu estava dizendo que esse compartilhamento entre os professores, os profissionais, vai ser muito importante também nesse... Agora eu não estou te ouvindo, Érica, de novo. Tá, vocês estão me escutando? Pronto. Agora eu estou te ouvindo sim. Teve de fato uma falha aqui, né? Ah, perfeito. Mas sim, eu concordo que esse compartilhamento é o motor da inovação na escola. É muito difícil fazer educação de qualidade sozinho. Aliás, eu vou dizer que é impossível. Ou a gente faz parte de uma equipe, de um time integrado, que tem um projeto político-pedagógico muito bem pensado e compartilhado por todos. E assim, ó, como é bom poder contar com os colegas para a gente trazer uma experiência nem tão exitosa, ou ao contrário, compartilhar excelentes práticas, práticas que deram certo. Enfim, este momento de troca, de reflexão conjunta é muito, muito importante. Daí que a gente sabe que os desafios são grandes, mas para os gestores educacionais, garantir esses espaços de planejamento para os professores é fundamental para que, de fato, a aprendizagem das crianças possa acontecer da melhor maneira possível. Então, é uma engrenagem, né? Então, a gestão precisa organizar esses espaços, os professores precisam estar responsabilizados da tarefa que é sua, não é delegável para mais ninguém. A gente não pode também sair culpando os outros, tem coisas que somente nós conseguimos fazer com ou sem recursos, né? E isso que é o bonito de ser professor. É o bonito, não são poucas as adversidades, mas a gente sim consegue vencê-las. Verdade. Nós estamos aqui ao vivo com Mônica Tim, ela que é professora, mestra em gestão educacional e diretora executiva do Elefante Letrado. Estamos conversando sobre letramento digital, os desafios que a pandemia trouxe para todos nós educadores e quais foram os aprendizados nesse período. Fica aqui com a gente para você participar dessa live aula. E Mônica, as relações com as famílias, hein? Muitas foram fortalecidas. Muitos professores conseguiram criar laços bem firmes
com algumas famílias em específico, outras não, infelizmente, né? Então, retornando para a sala de aula, para o espaço físico escolar, é preciso dar manutenção na relação que se fortaleceu, né? Para não quebrar esse vínculo e recuperar aquela relação que se perdeu, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu presenciei alguns professores que fizeram um trabalho excepcional de relacionamento com crianças e famílias. E realmente elevaram o nível da expectativa geral, personalizando o trabalho, né? Eu vi alfabetizadores fazendo verdadeiros milagres. Dividiam as turmas em pequenos grupos, eles iam trabalhando presencialmente não, ao vivo, né? Presencialmente não, ao vivo, com 6 crianças, trabalhando as questões da aquisição da língua escrita. Depois eles tinham outros 6, e eles davam feedback para as famílias se envolviam, olha, realmente de uma maestria, de uma competência incrível. E este vínculo vai ficar para sempre, né? Essas famílias são extremamente agradecidas a este professor, que conseguiu olhar para os seus filhos de uma maneira tão respeitosa, tão atenciosa. E, para minha surpresa, e para a surpresa da diretora dessa escola que eu estou referindo, as crianças nessas turmas se alfabetizaram mais rápido. Então, vejam bem. Em algumas circunstâncias, foi tão bem engendrado o processo que houve progresso. Eu sei que foram coisas mais raras, mas elas aconteceram. E nós temos que aprender a olhar para essas experiências e tentar tirar inspiração para o nosso retorno. Muita coisa fantástica foi feita. Outra questão, as atividades, as tarefas de casa, as provocações, que não são para todos, são para alguns de acordo com o nível de proficiência da criança. E aí eu estou entrando naquilo que eu digo que não é contexto para amadores, né, Érica? Assim, o professor de saber, de entender que a sua turma é naturalmente heterogênea. Mas agora, depois dessa pandemia, ou durante essa pandemia, está mais heterogênea ainda. Então, imagina a necessidade de fazer essas avaliações, né? Diagnosticar o mais próximo possível as etapas em que essas crianças estão, especialmente em alfabetização, né? Que é o tema da semana pedagógica. Como é importante identificar os diferentes estágios em sala de aula e organizar um conjunto de proposições para cada uma dessas necessidades. Tem gente que soube fazer isso, olha, incrível, é de dar os parabéns. Claro que isso é cansativo e exige um trabalho constante de planejamento, avaliação, troca, muito trabalho de comunicação também, que foi agregada, né, a essa tarefa aos professores, porque eles davam relatórios de aprendizagem, às vezes, para as famílias, faziam entrevistas online, dando, né, ideias, sugestões, reconduzindo as coisas. Nossa, era um kit multimídia completo, né? Mas como foi importante perceber que alguns professores ousaram e realmente tiveram resultados excepcionais. Olha só, Mônica Tim aqui com a gente conversando sobre letramento digital. E ela pontuou muito bem essa questão da heterogeneidade das turmas, né? E que isso vai ficar mais ressaltado mesmo nesse retorno às aulas presenciais. E temos que tomar cuidado, né, Mônica? Porque senão a gente vai colocar uma sobrecarga tão grande nos alunos nesse retorno que eles vão querer voltar para casa. Sim, sim. Né? Exatamente. E aí a importância, né, de a gente nunca deixar de pensar no seguinte: as crianças, as pessoas aprendem por amor a alguém. O professor, ele tem que ter técnica, mas não tem que ter tecnicismo, né, certo? Ele tem que saber, ele tem que ter intencionalidade didática, mas é muito importante que ele se coloque como um ser humano que está ali querendo desenvolver coisas bacanas com aquelas crianças. E as crianças percebem isso. E elas respondem a isso. Outras instituições já têm até a estruturação de um currículo socioafetivo, em que a questão do sentimento, das relações afetivas na escola, da relação entre pares, com autoridades, né? Como isso é importante, não é apenas uma variável dependente, não, ele é constitutivo do ambiente da escola.
E as tecnologias não vieram para esfriar este ambiente quentinho. Ao contrário, ao trazer elementos de personalização, elas potencializam esse conhecimento entre os sujeitos. Então, tudo é uma questão de a gente saber usar, certo? A tecnologia não é nem má nem boa por natureza, é o jeito que a gente usa. E a gente, sim, aprendeu a usar em muitos momentos de um jeito muito legal. Gostei muito que você falou, né? Trazendo aqui a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Desse desenvolvimento tanto por parte do aluno como por parte do profissional. Aqui na rede pedagógica nós temos uma frase de que gostamos muito, Mônica, que é: para o professor não basta ser formado, tem que ser amado. Então, tem que criar vínculo mesmo com o aluno, que é por meio desse vínculo que a construção coletiva vem, que o processo, né, de ensino-aprendizagem é mediado com maestria e com sucesso. Sem vínculo, ele não acontece. Sem laços, ele não acontece. Mas não acontece mesmo, né? E por isso que eu digo que a profissão de professor ela é tão nobre, né? Eu tenho que ter tantos recursos de técnica, de conhecimento, mas eu tenho que ser muito gente para conseguir mobilizar a aprendizagem daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles adolescentes. Isso é muito, muito importante. E aí as pessoas dizem, mas o letramento digital, ele está na contramão disso. Porque não tem mais a presença do livro físico, não tem mais a rodinha em sala de aula. Como assim? Como assim? Dá para fazer maravilhas com tablets, com computadores, de um jeito colaborativo, de as pessoas fazerem parte de um mesmo projeto, de analisar início, desenvolvimento e fazer uma avaliação, de eles fazerem as suas apropriações e disseminarem para toda a coletividade também as suas produções. Dá para fazer coisas maravilhosas. Mas eu volto a citar, não é a gente precisa fazer. Entende? Nós temos que sair daquela ideia de que isso é uma opção. Pessoal, não é mais uma opção. O multiletramento, os novos portadores de texto, eles precisam fazer parte da vida dessas crianças de um jeito muito mais intenso do que nós podíamos imaginar. Isto está na BNCC. Isto é preparar para o século XXI. Não temos como sair. E vamos combinar, né? O que seria da rede pedagógica e de todos nós se nós não estivéssemos agora nos equipamentos, né? Compartilhando, trocando ideias, fazendo uma formação. É isso aí. A gente tem outras formas de fazer os vínculos. Verdade. Recentemente eu pude perceber o entusiasmo do meu filho mais velho com uma aula de geografia que foi proposta pelo professor, utilizando games, né? Então, estava trabalhando o conceito de orientação e de mapas por meio de games, Minecraft, entre outros, que eles adoram, né? Então, assim, aquilo foi tão forte para ele, que ao pensar na profissão que ele gostaria de seguir, ele chegou a mencionar professor de geografia. Por quê? Olha. Porque ele realmente viu ali uma inspiração, né? Olha que trabalho legal que esse meu professor faz. Eu também quero ser um profissional assim, que desperta o entusiasmo naqueles que alcançam. É maravilhoso. Maravilhoso que as crianças se inspirem nesses professores, certo? Outra questão também que eu acho que a gente poderia abordar é a ideia do feedback dos professores para com as crianças em relação a este momento, certo? As crianças sabem que não aprenderam tudo o que era preciso. E elas vão precisar desse professor acolhedor, mas ao mesmo tempo desse professor orientador, que entende aquele momento, mas também propõe a saída daquele lugar, né? Porque aprender é mudar de lugar. Então, vejam
como é importante que esse professor faça este vínculo inspiracional de dizer, eu estou te entendendo que tu estás neste ponto aqui, vamos juntos para tal lugar, vamos chegar naquele tipo de conhecimento, vamos desenvolver aquele projeto. As pesquisas apontam que as expectativas dos professores são fundamentais para que as crianças aprendam. Professores com baixas expectativas, crianças vão fazer exatamente as baixas expectativas do professor. Então, não vamos perder de vista que sim, a pandemia trouxe dificuldades, mas nós não temos o direito de encolher as expectativas. Isso não seria honesto para com nossos alunos. Vamos entender o momento deles, mas sempre vamos puxar, desafiar. É possível olhá-los como crianças jovens potentes. Eles poderão, sim, sanar as suas dificuldades. E o professor está ali como um orientador desse percurso. Então, esse feedback, essa troca de dizer, dar resposta, olha, já conseguiste, não, agora mais um pouco, como é importante. E nem sempre, antes da pandemia, a gente tinha essa estruturação dentro da escola. Esses momentos de feedback realmente fazendo parte da rotina, do dia a dia das salas de aula, da escola. Me parece que a gente precisa também incluir, ao lado das tecnologias, ao lado desses novos recursos, este contato bem próximo do professor, trazendo o retorno, a sua avaliação, o seu acompanhamento. Também não é fácil, mas é muito efetivo. Mas é fundamental, né, gente? A questão da avaliação, incorporar também o conceito aí de autoavaliação, nesse momento vai ser importante, trabalhar a autoavaliação com os alunos, porque muitas das vezes o professor não percebe isso, mas ele dá esse feedback só para a família, de forma muito precarizada. E a criança não participa. Sabe uma coisa que eu acho engraçada, Mônica? Eu me espantava muito quando eu recebia comunicados de uma escola que meus filhos estudaram para a reunião de pais, a famosa reunião de pais. E no bilhete vinha escrito que as crianças não deveriam participar desse momento. E era justamente o momento do feedback, o feedback tanto positivo, né? Como quem sabe aquele feedback de que está precisando de uma melhoria. E por que o aluno, né? Todo o processo não está centralizado no aluno, por que ele não pode fazer parte desse momento? Eu realmente ficava assim, chateada de ver que a escola tinha essa visão, né, da avaliação. Então, é uma avaliação entre o professor e a família, e justamente quem está no centro do processo educativo não participa. Não pode ser dessa maneira. Então, assim, fica como sugestão, né? Muitos já devem estar fazendo isso há muito tempo, mas enfim, de provocar essa reflexão por parte de cada criança. O que eu aprendi e o que eu deixei de aprender neste tempo de ausência da escola, né? Da minha presença física na escola. Vamos nos surpreender com o que eles vão nos dizer. Não percamos de vista essa possibilidade dessa escuta atenta aos nossos alunos. E a partir dali, mobilizar, então, nosso plano, enfim. Mas não vamos deixar de escutá-los. Eles vão trazer coisas muito importantes. E esse processo de autorreflexão, ele também é importante para essa criança gerir a própria vida acadêmica, né? Ela não pode terceirizar. Não é o professor o responsável, o professor é o orientador, mas ela tem que se sentir incumbida, né, pela busca do conhecimento, de fazer uma reflexão, de buscar cada vez melhorar mais nas suas habilidades e competências. E isso é de pequenininho que a gente planta essa ideia. Bem pequenininho, lá na educação infantil. Autonomia, né? Exatamente. Enfim, é isso que nós temos pela frente agora, uma alfabetização complexa, mas ao mesmo tempo maravilhosamente desafiadora. Nós temos também recursos tecnológicos à disposição e eu acredito que boa parte dos professores conseguiram diminuir os seus medos em relação à tecnologia, que coisa boa que isso aconteceu, e trabalhar juntos na escola, pensando, refletindo coletivamente para fazer um trabalho mais assertivo. Nós precisaremos desses espaços, professores, nas nossas escolas.
precisaremos dessa reflexão conjunta. E você que está participando aqui com a gente dessa super live aula sobre letramento digital, pode enviar também a sua pergunta, né, o seu feedback aqui para essa apresentação, para que a gente possa interagir com você, para que a gente possa lhe responder, ou quem sabe trazer um novo tópico aqui para a nossa discussão. Digita nos comentários que eu vou estar acompanhando enquanto a Mônica continua apresentando. Se você gostaria que nós tratássemos de um ponto específico, de um tópico específico, compartilhe a sua experiência aqui com a gente. Eu vou trazer um tópico, enquanto o pessoal pensa assim na pergunta, mais destinada a professores ali que estão em terceiro, quarto e quinto anos, certo? Que, em tese, estariam com os alunos já alfabetizados, em tese, porque a gente sabe que não vai ser bem assim, certo? Qual seria um indicador usado por esses professores para conseguir identificar o nível de proficiência das crianças na língua, certo? Na língua escrita. Eu vou dar uma dica bem valiosa e que poucas vezes a gente fez uso do Brasil por falta de recursos, que é a gravação da leitura da criança e avaliar a velocidade desta leitura. Pessoal, isso não é bobagem. Isso é uma coisa fundamental, porque a gente sabe que uma criança que lê silabadamente, possivelmente ao final do texto, ela não consegue ter uma compreensão global daquilo que ela leu. Ela está muito presa a processos de decodificação e depois não consegue fazer uma apreciação do conteúdo. Investir na ampliação da velocidade da leitura, investir que a criança tenha fluência leitora, é o mesmo que investir na compreensão leitora desses alunos. E eu digo assim, é óbvio, mas a gente não faz. Porque qual é o professor que vai ficar ou gravando naqueles mecanismos antigos ou com o seu próprio celular gravando a leitura? Ele vai ter que ter uma pasta de drive, ele vai ter que organizar, ele vai ter que comparar a primeira com a segunda, com a terceira leitura, certo? Já existem recursos para que isso seja muito facilmente trabalhado. Tu sabes qual é? Por exemplo, o Elefante Letrado. O Elefante Letrado é uma plataforma de leitura que tem a funcionalidade de gravação do áudio da leitura dos alunos. Com isso, o professor tem organizado, aluno por aluno e a turma como um todo, os áudios da leitura. E ele avalia se essa criança está com uma fluência abaixo do básico, no avançado, no adequado. O professor anota. Isso é muito importante que ele tenha isso centralizado, certo? E a outra coisa também que eu trago, que é um presente, né, da empresa em que eu trabalho, da plataforma de leitura, para todos os professores do Brasil. Tá? Nós queremos muito valorizar a nossa língua portuguesa. Assim como nós fazemos na plataforma, livros desde o Monteiro Lobato, Ziraldo, Ana Maria Machado, enfim, toda a gama de maravilhosos escritores, nós queremos valorizar a arte cantada também em português. Então, gente, nós fundamos uma coisa chamada Rádio Elefante, que só toca música popular brasileira, do mais alto estilo. Vocês vão ver os Doces Bárbaros, vocês vão ver os Mineiros, vocês vão ver o rock brasileiro, vocês vão ver as maravilhas que já foram pensadas e que estão aí no nosso universo cultural da língua portuguesa e que a gente precisa prezar e valorizar. Então, vocês podem entrar lá nas lojas, né, Mari? Nos aplicativos, ou na Apple Store ou no Google Play, baixar Rádio Elefante gratuitamente. Vocês não têm que pagar anuidade, mensalidade, nada, é free. E vocês vão ter duas coisas que para professores é muito importante a gente sublinhar, tá? A primeira é a arte cantada, né? Que pode servir muitas vezes de fundo musical numa sala de aula, né? Pode provocar, analisar as letras das músicas. E também tem dicas de leitura. Dicas entusiasmando as crianças a lerem os livros que fazem parte do legado cultural da infância brasileira. Então,
Que Repetindo, coisa boa. assim, ó, não custa nada, é só baixar o aplicativo e vocês vão encontrar somente a valorização da língua portuguesa, dicas de leitura e boa música, certo? Então, é mais um recurso expressivo para a gente tornar as nossas salas de aula vivas de significado. A tecnologia vindo para nos apoiar. Então, uma rádio absolutamente educativa, cultural, certo? Vocês vão ver que não tem nem propaganda na rádio. É só música e dica de leitura. Um presente que a gente está trazendo para todos os professores. Que bom, vamos sintonizar então aí na Rádio Elefante Letrado, não é verdade? Que está Rádio trazendo para a Elefante, gente um vamos dizer dela. conteúdo. Rádio Isso, Elefante. Rádio Elefante, Que está isso. trazendo para a gente aí um conteúdo que valoriza de fato a cultura brasileira, né, gente? E tem também dicas de leitura. Ontem, inclusive, Mônica, nós estivemos com o escritor Pedro Bandeira, e Maravilhoso. assim como você, ele também falou da importância de fazermos as gravações da leitura dos alunos, para que eles possam se ouvir, para que eles possam se avaliar também, porque isso promove, isso incentiva eles a melhorarem. Não tenha dúvida. E vejam, se a gente está nesse momento de tantas defasagens, nós não podemos poupar esforços, não podemos poupar recursos. Se a gente sabe que esse é um recurso que potencializa a aprendizagem da leitura, vamos lançar mão deles. Então, e as crianças terem também, né, o conjunto dos seus áudios e perceber que lá no início do ano ele lia assim, no final ele já evoluiu. Isso é tão gratificante para a criança. E traz para ela essa sensação boa de que eu coordeno a minha trajetória acadêmica. Eu sou responsável por isso. Entende? É muito importante a gente dar essas ferramentas para as crianças também fazerem as próprias avaliações, se apropriarem desses recursos e olharem metacognitivamente, que é a palavra correta, né? Pensar sobre o jeito que ela aprende. É pensar como é que ela está elaborando a forma, o jeito, não apenas o objeto, mas o método. As crianças podem sim ser desafiadas a pensar sobre como elas aprendem. Muito bom. E nós tivemos aqui uma pergunta, Mônica, em relação à questão da velocidade de leitura, quando você deu essa dica, né, essa estratégia de avaliação, como que a gente pode trabalhar com as crianças quando essa velocidade não está legal? Né? Como trabalhar para aumentar essa velocidade de leitura sem que a criança perca também, né, o raciocínio, a ideia, a compreensão. Bom, primeiro a gente precisa identificar que se a criança não tem velocidade de leitura, é porque o processo bem anterior de relação fonema-grafema, né, de percepção dos sons e das suas representações não foi construído ainda, certo? Então não adianta eu passar por essa etapa sem trabalhar, porque isso vai ficar trazendo dificuldades ao longo do processo. Lá no Elefante mesmo, aí no caso na plataforma de leitura, nós desenvolvemos livros para trabalhar consciência fonológica. O que são esses livros? São parlendas, musiquinhas da tradição, né? Que as crianças rapidamente aprendem, já faz parte do universo da infância brasileira. Então eu já sei decorar a música. Por exemplo, se essa rua fosse minha. Eu já sei decorar essa música. Aí a gente coloca a música cantada e as palavras que estão sendo lidas por quem canta. Como a criança já sabe a música, ela acha que também já está lendo. E neste processo que ela escuta e olha a representação, ela inicia as primeiras hipóteses da relação entre fonemas e grafemas. Além disso, o professor precisa brincar, especialmente vocês de educação infantil que estão nos ouvindo. Gente, o trabalho de consciência fonológica na educação infantil é muito, muito importante. Talvez um dos mais importantes no processo de aquisição da língua escrita, certo? Então, eu preciso ter consciência dos sons para eu me apropriar da escrita deles. Então, brincadeiras de roda, canções,
jogos de rimas, de aliterações, né? Brincar, o rato roeu a roupa, essa coisa do R várias vezes, essas repetições sonoras, muito importante que se faça. Sem esta etapa construída, é difícil que a criança tenha velocidade de leitura. Então, por isso que eu digo que não é para amadores o contexto. Um professor precisa entender qual é essa escada da aprendizagem da leitura. Desde o início, né, desse contato com o mundo letrado, com o legado cultural falado e escrito, ouvir histórias, contar histórias, ver pessoas adultas lendo histórias, tudo isso é importante nesse processo de letramento. E a criança exercitar esta brincadeira sonora para depois ela ser autora dos próprios textos. Então, é bem importante que vocês... E aí eu digo, né? Até mesmo o professor de terceiro ano vai ter que ter essa história pela frente, porque isso não foi construído nesse período de pandemia pela maior parte das crianças. Então, não vamos fugir dessa responsabilidade ou dessa incumbência, porque ela é positiva, ela é necessária. Assim as crianças vão evoluir. Eu não posso passar por baixo, né, uma etapa tão importante do processo de letramento. E complementando aqui os exemplos trazidos pela Mônica, né? Como ela falou de ritmo, de música e tudo isso vai contribuir para esse aperfeiçoamento da leitura. Os maiores gostam muito, né? Do rap, que inclusive é uma música com muito ritmo, com muita energia, com muitas rimas, né? Do rap, do funk, tudo isso a gente pode trazer da cultura, né? Brasileira, cultura popular brasileira, para dentro da sala de aula. Exato. E assim, ó, sempre daquela ideia, eu preciso me aproximar do mundo da criança para também apresentar o outro mundo mais amplo, né? Então, sim, né? E as crianças vivem esse tipo de música, esse tipo de poesia, e isso precisa fazer parte do universo da escola. Mas ela também precisa saber que existe música erudita, que existe música popular brasileira, que não é, sei eu, sofrência, vamos supor, entende? Vamos ampliar, porque às vezes as mídias só batem num tipo de coisa comercial. Verdade. E que elimina a possibilidade de fazer uma amplitude mais, né, de cultura. Isso que é importante que a escola faça. Ela não pode só seguir o ritmo do mercado. Ela precisa garantir efetivamente o contato com a cultura. Então, é nesse aspecto que, ao trazer livros, fonte de leitura, ao trazer música, que às vezes não toca mais nas rádios, porque não é mais comercial, ou porque é uma música muito antiga. Gente, é a nossa história, a história da língua portuguesa, a história da cultura brasileira. Nesse sentido, não é para fazer nenhuma concorrência ao que existe, mas é para oportunizar maiores espaços de reflexão sobre a estética, sobre a cultura, sobre a beleza, sobre a poesia. Excelente. Repertório é importante, gente, como bem colocou a Mônica, né? E esse repertório também precisa ser ampliado por parte do próprio professor. Muitas vezes, né, Mônica? O próprio professor tem um repertório limitado. E como que ele vai ampliar esse repertório? Ouvindo mais, né? Tendo mais acesso, buscando, pesquisando a respeito, né? Pega essa dica aí da Mônica, por exemplo, para ouvir uma rádio que valoriza a cultura popular brasileira. Não é verdade? Porque senão a gente está cobrando do aluno aquilo que a gente não pratica. Aí realmente não faz sentido, né? Não faz sentido e eles sabem que é incoerente e aí não acontece. Simples assim, né? Agora, se o professor de fato for um professor leitor, tiver a saudável mania de andar com livros embaixo do braço, bem aquela figura, né? Não precisa da maçã, né? Mas o livro precisa. Eles precisam perceber que o professor realmente vive aquilo que ele prega. Se ele diz que leitura é importante, isso também tem que ser importante na sua vida. E exteriorize essa importância, mostre. Lá pelas tantas está lá o professor sentado enquanto as crianças estão fazendo, de repente está lá na sala dos professores e o aluno viu aquele professor que está lendo. Isso tem muito mais impacto do que explicações em sala de aula. O exemplo.
O exemplo do professor, nossa, como impacta os alunos. Muito bem, nós estamos aqui com Mônica Tim e o tema de hoje é letramento digital. Inclusive, a Mônica preparou uma videoaula para todos nós. Nós vamos assistir esse material logo após essa live aula que já está se aproximando do fim. Mônica, conta pra gente o que você traz nessa videoaula, né? Dá aí um spoilerzinho sobre esse material. Certo. Quais são os tópicos tratados? O que você gostaria de enfatizar, por exemplo? Eu procurei trazer uma conversa não tão pedagógica como eu já fiz em outros momentos, porque eu realmente estou muito preocupada com o impacto da pandemia na aprendizagem das crianças e nesta geração como um todo. E eu tive recentemente acesso a uma pesquisa fantástica produzida pelo INSPER, né? Os professores fizeram realmente um estudo muito bem articulado, com muitas referências, com muita pesquisa mesmo, e a conclusão, eu vou dar o spoiler, tá? Eu vou dar mais do que o spoiler, mas a conclusão é a seguinte, depois vocês vejam na videoaula o que eu falo. Os prejuízos que o desemprego teve no país, em termos de valor, de recursos perdidos na população brasileira, não chegam nem perto aos prejuízos que esta geração teve em função da não aprendizagem neste período. Vejam bem, a gente sempre achou que o maior impacto social na pandemia era essa horda de desempregados, que perdeu renda, que perdeu espaço de participação social, que está com as contas totalmente desorganizadas, né? E que não tem esperança, né? Até tem desalentados, a gente fala. Isto é pouco se comparado ao impacto de uma geração que começou a sair da escola porque alguém disse que a escola talvez não fosse tão importante assim. Ou porque não tinha os recursos tecnológicos para acompanhar o seu professor nas aulas remotas. Ou porque precisou ajudar a cuidar dos irmãos menores em casa, certo? N fatores. Então, nós temos essa situação. E essa situação significa um prejuízo na nação muito maior do que houve com o prejuízo dos desempregados. Então, vejam, é isso que é o contexto que nós temos a enfrentar. Não seremos mágicos, evidentemente, não somos responsáveis por equacionar todos os problemas do mundo. Mas é certo que tem uma parte da resolução do problema que é só nossa, só a gente consegue fazer. Certo? E é isso que a gente precisa se unir como grupo profissional para não deixar essa peteca cair. Não deixar esse prejuízo seguir dessa forma como a gente já identificou. E tem como fazer isso. Olha só, gente, temos como fazer isso, né? Juntos nós temos como fazer isso. É bem importante que a gente repita isso, né? Digo repetir mesmo em voz alta aí para a gente interiorizar que é uma possibilidade real, não é verdade? Sabemos que esse período tem sido um período muito difícil para os professores. Nós reconhecemos que o professor ele está cansado, ele está desanimado, mas a gente também está aqui para motivar você, para mostrar que é possível e que você não está sozinho. Isso. Não está sozinho, você pode contar conosco, pode contar com seus colegas, pode contar aí com a rede pedagógica. Porque, gente, não é um trabalho para a gente fazer sozinho, não. A educação é um trabalho para a gente fazer junto. E os nossos problemas, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a gente pode socializar com o outro, né? Você não precisa encontrar todas as soluções que você precisa para desenvolver o trabalho com a sua turma sozinho. Não. Com certeza é na relação com o outro que você vai se aperfeiçoar enquanto profissional. E a gente está sempre enfatizando isso aqui na rede pedagógica. Como disse, estamos chegando ao final dessa nossa transmissão. A Mônica preparou um conteúdo bem bacana, que ela já deu aqui uma palhinha, né? Um spoilerzinho sobre essa pesquisa, né? Esse impacto da pandemia na vida dos estudantes, na sociedade como um todo. É um material sensacional que você não pode deixar de assistir. Conto com a sua participação lá no YouTube, no fórum, participando com o seu comentário, com o seu feedback, com a sua dúvida, crítica ou sugestão, para que a gente faça desse momento um momento de
diálogo. Essa live também ficará gravada, em breve será disponibilizada no YouTube. Você pode, inclusive, compartilhar o link desse material com os colegas da sua escola, colegas de profissão e até mesmo com as famílias. Sabe, Mônica, eu tenho incentivado muito os professores a compartilhar com as famílias essas discussões que fazemos entre profissionais. Para que a família compreenda, né, quem são essas pessoas que cuidam da educação dos meus filhos e por que problemas passam elas. Porque muitas das vezes o professor fica num esforço solitário para conscientizar a família a respeito de uma questão. E muitas das vezes ele pode superar essa dificuldade chamando a família para participar até mesmo de uma conversa como essa. Não é uma conversa técnica, como vocês estão vendo, né? Técnica no sentido de ser muito tecnicista, com termos de difícil compreensão. E hoje em dia, cada vez mais e mais famílias têm participado com a gente, Mônica, que é muito bom. Que beleza, muito bom mesmo. A gente já falou isso várias vezes, mas não custa reprisar, né? A educação precisa ser a prioridade nacional. Não temos outra escolha. Agora, mais do que nunca, certo? E nós, professores, precisamos nos sentir muito influentes nos rumos que a gente vai dar a isso tudo. Nós temos essa possibilidade e não estamos sozinhos. Isso é muito importante. Que bom, Érica. Muito bem. Mônica, em nome de toda a rede pedagógica, eu quero lhe agradecer por participar conosco hoje, por compartilhar da tua experiência, da tua prática, da tua pesquisa. E eu sei que você retornará muitas outras vezes e sempre será um momento muito especial para nós. Receba os parabéns, os elogios, os corações e beijos que o pessoal tá mandando aqui nos comentários para você, ó, só elogios. Ai, queridos, muito obrigada. Foi um grande prazer estar com vocês e parabéns, professores. Estão aqui dedicando as suas noites para fazer uma bela de uma análise e uma reflexão. Um grande abraço a todos. Até a próxima, Mônica. Até! Pessoal, olha, nós vamos liberar agora a videoaula da Mônica Tim no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Corre lá para assistir, deixa teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e participe do fórum de discussão nos comentários. Nós retornamos às 20h30 ao vivo aqui no Instagram e Facebook da Rede Pedagógica para a sequência da nossa programação de hoje. Mais um mini curso com a professora Luciene Rego. Eu espero você. A gente tem um encontro marcado às 20h30. Tchau! Tchau!